Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar tudo o que a gente precisa saber e conhecer sobre o SAMU, o atendimento do SAMU. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Fernando Fonseca, ele que é médico cirurgião e coordenador médico do SAMU de São José dos Campos. Aceitou nosso convite para esclarecer tudo o que a gente precisa saber sobre 192 ou o serviço do SAMU. Mas não é só isso. Teremos, é claro, nosso espaço Dicas de Saúde, Momento Musical, Caravana da Vida e aquele espaço onde eu quero rezar com você e por todas as suas intenções, pedindo a Deus a sua saúde física e espiritual. A nossa produção preparou a matéria sobre o SAMU. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Fernando sobre esta realidade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, funciona 24 horas e é um serviço gratuito, seja por meio de orientação ou do envio de veículos tripulados por uma equipe que reúnem médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas que fazem o atendimento em qualquer lugar. O programa de hoje está imperdível. Você vai ficar sabendo como funciona o atendimento do SAMU. Quem vai explicar tudo pra gente é o coordenador médico do SAMU de São José dos Campos, Fernando Fonseca. É com você, Frei Rinaldo. E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o doutor Fernando Fonseca, cirurgião e coordenador médico do SAMU de São José dos Campos. Aceitou nosso convite para falar tudo o que a gente precisa saber sobre o SAMU, atendimento do SAMU. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. Obrigado, Frei. Eu que agradeço a oportunidade de transmitir o nosso serviço para toda a população. Ô, doutor Fernando, SAMU é um nome de batismo ou é uma sigla? SAMU é uma sigla, ela é um modelo que a gente seguiu parecido com o francês, que significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É um programa do governo federal, do Ministério da Saúde, em que se fomenta esse tipo de atendimento pré-hospitalar. Ô, doutor Fernando, a gente sabe que o telefone do SAMU é 192, certo? 192. Esse 192 cada estado tem o seu número ou é um número nacional? Isso é importantíssimo. O número do SAMU, 192, é nacional. Então, qualquer pessoa do Brasil pode ligar para o 192. Agora, tá, 92. Mas se eu tenho uma emergência aqui em São José dos Campos, em Aparecida, enfim, Campinas, enfim, eu vou ligar para o 92. Quem vai me atender está lá no Maranhão, está lá em Fortaleza, está lá no Rio Grande do Sul, como é que é? Não, cada região tem a sua estrutura. Tá? Geralmente os SAMUs são regionais e essas regionais eles têm o que a gente chama de central de regulação. Então, por exemplo, a nossa região aqui, o Alto Vale do Paraíba, a regional é em São José dos Campos. Então, quando uma pessoa liga no 92 da região aqui, cai em São José dos Campos. O que a gente procura fazer é ter na equipe pessoas de várias regiões para conhecer a peculiaridade de cada área, tá? Mas não é nacional, não. Então, é regional. O número é nacional, o atendimento é regional. É regional, isso. Então, é um número gratuito, é um serviço de utilidade pública, então não vai pagar. Você vai ligar para o 92 e vai ser atendido por uma equipe. Essa central de regulação, ela é constituída por uma equipe de técnicos, que atende inicialmente o telefone, e médicos supervisores. Esses médicos são chamados médicos reguladores. Esses médicos vão verificar e, se for necessário, vai falar com a pessoa e orientá-la do que ela deve fazer. Esse atendimento pode ser o médico, o profissional do outro lado da linha, etc. Pode orientar o paciente, aquela pessoa que está no desespero, enfim, pode orientar via telefone, assim, o procedimento, é isso? Exatamente. A central de regulação tem como objetivo, primeiro, captar a necessidade daquela pessoa que ligou para o 92, verificar se vai precisar, por exemplo, de mandar ou não uma viatura, ou até outros tipos de viaturas, então, por exemplo, apoio do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, e se caso não for necessário,
o médico vai poder, por exemplo, orientar a pessoa ao que ela pode fazer sem ser necessariamente mandar uma viatura. Então, por exemplo, a pessoa está com uma dúvida sobre a doença, ela foi um pronto atendimento, está com uma dúvida sobre a medicação, o médico pode orientar o que ela pode fazer em relação a isso. Tá? Não é só necessariamente mandar a ambulância. Entendi. Ô, doutor Fernando, assim, o que é o SAMU? O que faz o SAMU e o que não faz? Até hoje o programa quer esclarecer esse atendimento do SAMU. Então, queremos tirar todas as dúvidas. O que faz o SAMU? Qual é a essência do trabalho específico do SAMU? Tá. A missão principal do SAMU é melhorar o acesso da população ao serviço de urgência e emergência. Então, essa é a missão principal. Então, dentro dessa missão, o primeiro objetivo é a gente identificar se a pessoa está com uma situação de urgência e emergência, que seriam as situações em que o SAMU realmente tem que transportar essa pessoa por uma unidade de emergência. Tá? Então, isso é feito através de técnicas que a gente faz perguntas pela regulação, pelo telefone, quando acessa via 192, e aí o médico vai poder decidir se aquela pessoa precisa ou não ir para uma unidade de emergência. Tá? Aí, depois disso, a gente faz uma classificação por prioridades, porque tem realmente urgência e emergência. Então, por exemplo, uma pessoa que está infartando é diferente de uma pessoa, por exemplo, que está com uma dor de cabeça, né, mais simples, alguma coisa. Então, esse tem que ser atendido primeiro do que o outro. E existem casos que a gente orienta que não é urgência e emergência. Isso não vai deslocar uma ambulância para levar essa pessoa. Então, ela tem que procurar outros meios, por exemplo, marcar uma consulta no posto ou ir por meios próprios a uma unidade de pronto atendimento, porque hoje a gente tem bastantes unidades de pronto atendimento, são as UPAs 24 horas espalhadas pelo país. Agora, isso é importante a gente esclarecer. Por exemplo, alguém chamou o serviço do SAMU, a pessoa vai lá, etc., ela vai para uma unidade de pronto atendimento, ela pode ir para um hospital, aí a família diz, mas não vai para o hospital, não tem plano, etc. E como é que fica essa relação entre a pessoa ali, a necessidade e o local que ela vai ser conduzida, doutor? Sim, essa é a segunda etapa extremamente importante, porque não adianta a gente lotar os hospitais com casos simples. Então, a gente tem um hospital com alta complexidade, a gente lota com situações simples, eles não vão conseguir dar assistência adequada. Então, uma das nossas funções é distribuir os pacientes para as necessidades adequadas dele. Então, ele vai para o nível de complexidade da doença dele. Então, a gente faz essa classificação e leva, por exemplo, um caso de AVC para um hospital que trata AVC. Um caso de trauma para o hospital por causa de trauma. Mas um paciente mais simples, que não precisa de cuidados complexos, são levados, por exemplo, para a unidade de pronto atendimento, que ela é uma unidade capacitada para dar primeira assistência, estabilizar o paciente, fazer um controle inicial, fazer o diagnóstico, e aí, se necessário, ele também pode pedir para ir para o hospital depois. Tá? Ou seja, isso significa que o SAMU, por ser um órgão do Ministério da Saúde Nacional, enfim, ele tem acesso a todos os hospitais, todas as unidades de pronto atendimento. Ninguém pode negar, né, aí o acesso do SAMU, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. O médico regulador que está lá na central de regulação, essa é uma determinação que ele tem, ele é chamado de autoridade sanitária máxima. Então, a gente chama de vaga zero. Então, isso que o doutor está falando é extremamente importante. Então, eu tenho um paciente, isso acontece, infelizmente, às vezes não tem vaga, a gente chama de vaga zero. Okay. Esse paciente precisa ir para um hospital porque ele está sangrando, por exemplo, tomou um tiro, lá não tem vaga, vai ser levado. O SAMU vai levar e vai ser tratado lá. Isso acontece eventualmente. É muito interessante. Hoje nós estamos aqui no Saúde e Fé, esclarecendo tudo sobre o serviço do SAMU. O que não faz o SAMU? O SAMU ele não faz os atendimentos de baixa complexidade, que não é urgência ou emergência. Então, por exemplo, uma consulta marcada, aquela pessoa que faz diálise, né? Ele não transporta essa pessoa. Para isso existe, cada município, cada cidade tem a sua sistema para atender a Secretaria de Saúde local, né? Isso, que chama transporte sanitário, Okay. Muitas vezes é chamado dessa forma. Então, esse tipo de transporte não faz. Eventualmente, alguns casos que podem, sim, parecer urgência e emergência, por exemplo, uma dor de dente, né? A gente tenta orientar e isso cai em baixa prioridade porque não é urgência. O que é uma urgência e emergência? A urgência e emergência,
Urgência é uma doença que pode matar em 24 horas. Okay. Emergência... Corre o risco de vida. Isso, risco de morrer em 24 horas. Emergência em 2 horas. Então, é mais rápido ainda. Então, a gente atende primeiro as emergências, depois as urgências. É interessante diferenciar urgência até 24 horas, emergência até 2 horas. Então, a emergência está na frente. Isso. E aí, depois, se a gente tiver ambulância disponível para atender, a gente pode até buscar aquela paciente com dor de dente. Mas a pessoa tem que ter em mente, o SAMU, a nossa missão é chegar na pessoa em 15 minutos, né? Principalmente na emergência. Na emergência, a nossa missão é chegar em 15 minutos para tentar colocar ela dentro do hospital naquelas 2 primeiras horas, que ela tem que receber o atendimento. Né? Essa pessoa que tem uma prioridade menor, a gente pode demorar mais para atender. Porque, às vezes, assim, as pessoas têm que entender isso, é importante, porque é claro que a gente quer salvar vidas, quer que ninguém morra, etc., né? E por isso chama o serviço, mas, de repente, tem um serviço que é urgência. Urgência pode esperar um pouquinho mais, mas, de repente, a pessoa no desespero e vai contar, não, é emergência, por favor, vem aqui rápido, dá isso, aquilo, isso, aquilo. E, de repente, não é uma emergência, é uma urgência, mas as pessoas não entendem isso e aí reclamam do serviço, que demorou, etc., etc. Na verdade, não demorou, é que foi catalogado como emergência e urgência, correto? Exatamente. A gente utiliza um método de classificação por cores, que acho que as pessoas até conhecem, porque as UPAs utilizam isso, né? Que vai de vermelho a azul. Vermelho é o mais grave, amarelo é o menos grave, então o vermelho é emergência, o amarelo é urgência. E aí depois vem o verde e o azul, tá? Que são os menos graves. Ô, doutor, é muito comum, claro que a gente está infectado de literatura e de filmes estrangeiros, enfim, é muito ver quando de repente um acidente, chama os paramédicos, a gente vê isso muito em filme e não é essa linguagem que a gente ouve muito aqui no Brasil. Paramédico e médico é a mesma coisa? Essa é uma confusão que a gente faz porque existem 2 tipos de atendimento de pré-hospitalar no mundo. O sistema que é o norte-americano, que é o americanizado, e o sistema europeu, que é o francês. A diferença básica é a presença do médico. O sistema europeu é baseado na presença do médico. A gente segue esse modelo. O SAMU é esse modelo? É o modelo europeu. O modelo americano não tem o médico presente no local. Tá? Então, eles têm os paramédicos, tá? Que são pessoas treinadas a fazer alguns procedimentos que o médico faz. E no Brasil não pode. No Brasil, esses procedimentos, por exemplo, uma intubação orotraqueal, tá? Que é colocar a pessoa no aparelho para respirar com ajuda, só pode ser feito por médico no Brasil. Acessos com algumas medicações, só médico tem que ter a presença do médico com a ajuda de um enfermeiro para fazer isso. Nos Estados Unidos, no sistema que tem paramédico, o médico pode autorizar por telefone eles a fazer isso, eles podem até entubar um paciente, tá? No Brasil ainda não pode. Na Europa também tem esse modelo nosso. Então, o paramédico no Brasil seria o técnico de enfermagem, mas que não tem habilitação para fazer esses procedimentos. Então, não existe a figura do paramédico no Brasil ainda. Ô, doutor Fernando, a gente anda muito, eu viajo muito, circulo muitas rodovias, enfim, e de repente ao longo das rodovias eu vejo alguma unidade lá, essas unidades de atendimento é muito mais do que reboque de carro, enfim, também é uma forma de SAMU daquela rodovia? Sim. A concessão de rodovias no Brasil inclui a responsabilidade daquela rodovia cuidar do atendimento pré-hospitalar no perímetro da rodovia. Mas é importante que nem todas as rodovias têm concessão, nem todas têm esse tipo de serviço. O SAMU atende em qualquer lugar. O SAMU, se ligar para ele, por exemplo, vamos dar um exemplo na nossa região, tem a rodovia Presidente Dutra, né? A rodovia Presidente Dutra... Que liga São Paulo-Rio, para você entender. Exatamente, a maior rodovia do país. Ela tem uma concessão e eles têm uma equipe de suporte médico lá na rodovia. Mas, às vezes a pessoa não lembra o número, e lembra do 192, que é um número mais fácil. Ela liga no 92, cai na nossa central de regulação. A gente manda a viatura para lá e, ao mesmo tempo, aciona a equipe da rodovia. Se eles chegarem primeiro, eles avisam a gente. Se a gente chegar primeiro, a gente avisa eles. Olha que interessante. Então, a gente trabalha... E, infelizmente, às vezes, em rodovia, tem acidentes com mais vítimas. Então, pode acontecer o seguinte, eles vão e eles pedem apoio nosso. Né? E aí, a gente nunca deve esquecer do nosso maior parceiro, que foi quem começou tudo isso e mantém... a gente integra muito conosco, que é o Corpo de Bombeiros, né?
O Corpo de Bombeiros foi quem começou, quem abraçou o resgate no país inteiro, né? Especialmente no estado de São Paulo, na década de 80, não tinha o SAMU, não existia a participação da saúde nesse atendimento. O bombeiro criou o resgate. E eles fizeram isso, carregaram isso até 2003, quando o governo federal criou o projeto do SAMU. E aí a gente somou para eles mais esse serviço que trabalha junto. Então, o Corpo de Bombeiros, eles garantem a segurança do local. Às vezes, em situações, por exemplo, que tem fogo, vazamento de produto, o SAMU aguarda o bombeiro manter a segurança do local para a gente entrar junto, né? E aqui no estado de São Paulo, eles têm um grupo de apoio aéreo que chama GRAU, que trabalha junto conosco também. Então, a gente trabalha bastante integrado com as rodovias, Corpo de Bombeiro. Então, isso não tem disputa. A gente soma forças. Interessante, gente. Olha quantas informações valiosíssimas. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo e, na sequência, eu quero perguntar aqui para o Dr. Fernando, do SAMU, né, sobre aquelas pessoas mal intencionadas, enfim, que ligam para o 192, mas para passar trote, né? O que fazer? Como prevenir disso tudo também? Porque é um serviço que salva vidas, enfim. E vamos perguntar também a pessoa que se acidentou, de repente tem uma queda lá, enfim, o que fazer? Mexer na pessoa? Qual a orientação que o SAMU dá? Tudo isso e muito mais aqui no Saúde e Fé, que vai para o intervalo, mas volta só para você. Mas antes disso, aquele recadinho especial. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil. Vem